Olá, olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá? Editais VUNESP é a nossa conversa, assunto Microsoft Windows, e lembrar que as provas da VUNESP têm sido baseado nesse edital. A gente traz o Windows 10, a gente pode mencionar o Windows 11, pasta está sendo o nosso carro-chefe, vai ser aqui para a resolução dessa questão que eu venho aqui, né? Chamar você para, junto comigo, resolver e deixar a informação. Então, a gente vai trazer pasta, a gente vai trazer arquivo, a gente vai falar sobre área de transferência e também a manipulação de arquivos e pastas. Vários assuntos dentro de uma questão. Essa questão vem do TJ de São Paulo, cargo de escrevente super, né, concorrido, notas de corte muito alta, aplicada no dia 2 de julho de 2023 pela VUNESP. Vem comigo? Em uma pasta, para nós, lá no Microsoft Windows 11. Vamos lembrar aqui, olha, o Windows 10 ou superior. Então, essa estrutura, se você recebeu uma questão com Windows 10, ela continua valendo, tá certo? Então, vamos lá. A nossa configuração é original e existem 4 arquivos nessa pasta. Vamos chamar essa pasta para nós aqui, ó, de pasta, certo? Então, nessa pasta, tem para nós o arquivo 1.txt, tem para nós, olha, o arquivo 1, o arquivo 2, também vou desenhar aqui do lado o arquivo 2. Eu sempre chamo você para desenhar aí do ladinho. Ai, Roseli, não tem espaço, arruma um espacinho, vai fazendo a sua estrutura. Terminou de ler a questão, você já traz aí a alternativa correta. Nós temos também o arquivo 3, vamos colocar aqui do ladinho também, ó, eu estou resumindo para não ter que ficar escrevendo arquivo. E aqui nós temos o arquivo 4, ok? E também aqui a nossa extensão TXT. Lembrar que TXT é bloco de notas para nós, é aquele texto sem formatação. Muito bem. O usuário selecionou o arquivo 1.txt. Roseli, eu tenho uma sensação que eu já vi essa questão aqui no seu canal. Pessoal, a gente tem várias questões sobre esse assunto, exatamente para você colocar esse assunto no seu limite, para você falar, eu nunca mais erro uma questão dessa, tá? A gente tem várias questões para você exercitar. É um padrão de questão repetitivo da VUNESP, muitos candidatos erram, por isso que eu trouxe várias questões nessa linha de passa, subpassa, recortar, copiar, colar, arrastar. Então, a gente consegue gerar essa maturidade para você, candidato, não ter mais nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade em receber uma questão dessa na sua prova. Tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos selecionar o arquivo 1 e apenas, né, selecionou o arquivo 1 e pressionou o Ctrl+C, ou seja, o arquivo 1, ele foi copiado. Lembrar, se ele foi copiado, ele vai lá para a área de transferência, tá certo? Em seguida, selecionou o arquivo 2. Então, o arquivo 2, em seguida, não é juntos, um arquivo de cada vez, apenas pressionou o Ctrl+C. Nesse momento aqui para nós, quem é que está na área de transferência? O arquivo 1 foi para a área de transferência, ele não foi colado, ele só foi copiado. O arquivo 2, em seguida, também foi selecionado e foi copiado. Então, nesse primeiro momento aqui para nós desse enunciado, quem está lá na área de transferência é o arquivo 2. O arquivo 1, ele foi substituído pelo arquivo 2. Então, nesse momento, é o 2 que está aqui na área de transferência. Continuamos a leitura. Após, selecionou o arquivo 3. Apenas
e pressionou Ctrl X. Então, agora, olha, esse arquivo 2 que estava na área de transferência, ele não mais está na área de transferência. Quem vai agora para a área de transferência? O arquivo 3. Só que agora ele não foi copiado, ele foi recortado. Tá? Então, ele foi recortado. Se acontecer uma ação de colar, o arquivo ele será movido para esse novo local. Ctrl X, Ctrl V, move. Então, eu vou tirar o arquivo de uma pasta e vou transferir para um outro local, ok? Nesse primeiro momento, o arquivo 3 apenas foi selecionado e recebeu a tecla Ctrl X. Então, o arquivo 1 não mais está na área de transferência, o arquivo 2 não mais está na área de transferência. Quem está na área de transferência agora? O arquivo 3. Finalmente, selecionou o arquivo 4 apenas e pressionou Ctrl X, ou seja, o arquivo 3 também não mais está na área de transferência, o arquivo 1 também não, o 2 também não. Quem está agora lá na área de transferência é o arquivo 4 apenas. Assinale a alternativa que indica qual ou quais arquivos serão colados em uma outra pasta, que também já foi assunto de outra questão. Se eu estou em uma pasta, como mencionou a questão, certo? Se eu uso o comando recortar, para eu colar, tem que ser em uma outra pasta. Vou chamar de pasta 2. Então, aqui, CT, para nós. Opa, vamos apagar aqui, que eu fiz tudo errado aqui. Vamos corrigir aqui o meu texto. Vamos lá. Então, eu venho aqui, ó, CTRL mais V. O que acontece? Esse arquivo, ele será movido. Não dá para a gente recortar e colar no mesmo local. Nós vamos ter uma ação interrompida pelo fato, né, de você estar falando de mesmo arquivo de origem e destino. Tá certo? Por isso que ela falou, será colado em outra pasta vazia, porque na mesma não seria possível. Quando pressionar o Ctrl V. Então, volta. Recortou, 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 colou. Cola somente o último. Copiou, copiou, copiou. Colou só o último. Copiou, recortou, copiou, recortou, copiou, colou é o último. Tá certo? Se é copiar e colar, pode ser no mesmo local. Se é copiar, se é recortar e colar, tem que ser num outro local, tá certo? Lembrar que tem outras questões falando dessa ação de recortar e colar, como que ficaria o resultado. Muita atenção sobre isso. Agora fala, considerando que o usuário tem todas as permissões, qual arquivo foi colado? Somente o último. Então, para nós, olha, somente o arquivo 4 apenas foi colado. Então, para nós, uma questão que foi levada para a prova do TJ, né, Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, traz aí como alternativa correta a alternativa B, somente o arquivo 4 foi colado. Muita atenção para essas ações. Recortou, colou, ação de mover. Colou em uma outra pasta, não na mesma. Se for na mesma, e não vai ser colado, né? Porque essa nós vamos ter uma mensagem de erro dizendo que aquela ação não é possível, tá? Então, bastante cuidado sobre isso. Copiou primeiro, arquivo 1 está na área de transferência. Segundo, copiou o arquivo 2, o arquivo 1 cai fora, arquivo 2 se manifesta para nós como ocupando esse local na área de transferência. O arquivo 3 recortou, o arquivo 2 não vai estar mais ali, vai ser substituído pelo arquivo 3. Arquivo 4 agora acaba de ser recortado, o arquivo 3 dá licença, quem fica lá é o arquivo 4, beleza? Colou em uma outra pasta, uma pasta vazia ou pasta com conteúdo, uma outra, vai mover esse arquivo. Ele vai sair dessa pasta de origem e vai ser colado nessa outra pasta, ou seja, a ação de mover. Resultado, quem vai ser colado, né? O Ctrl V para nós é a ação do colar, quem vai ser colado somente apenas o arquivo 4. Ok? Espero aí ter deixado um pouquinho de informação para você. Lembrar que tem outras questões aqui no canal, aqui na playlist, falando sobre essa manipulação de arquivo e pasta para fortalecer os seus estudos. E assim ficamos, alternativa B correta, e nos encontramos aí
numa outra questão, numa outra resolução. Tchau!